Olá a todos, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para fazer os vídeos para vocês sobre filosofia e a filosofia naturalista. E, gente, eu percebi nos outros vídeos que eu cometi dois erros. Primeiro eu falei que a filosofia ela nasce no século V e VI, eu acho que eu falei isso. E não sei de onde eu tirei isso, não é. É no século VI e VII. Se vocês fizerem a conta, dá para perceber que isso dá 470 a.C. Não sei por que eu falei isso. Viajei, cometi um erro. E também eu percebi que teve uma parte que eu falei que eu usei 3 livros como material e eu só citei 2. Eu esqueci de um, que é muito importante, que é um livro do Giovanni Reale. Ele é muito didático, é um filósofo... Não, na verdade ele é um historiador da filosofia italiano e ele consegue sintetizar muito bem as coisas de uma forma não rasa. Então ele consegue fazer toda uma história da filosofia, ele é especialista em filosofia antiga. Então ele tem um livro que é um livro que eu até usei na faculdade, foi recomendado pela universidade, é um livro bem didático, ele é de fato para um estudo básico, para quem não conhece, para ter um conhecimento inicial mesmo sobre filosofia, né? Então eu recomendo muito Giovanni Reale. O livro dele não está aqui, mas é só vocês procurarem na internet Giovanni Reale, História da Filosofia, volume 1. Tem o volume 2 também, que ele é mais aprofundado, mas eu acho que o volume 1 já é o suficiente. É um livro muito bom, então eu recomendo aí Giovanni Reale, junto com Marilena Chauí e Os Pensadores. Então, galera, eu percebi também que eu falo muito gente nos vídeos, eu acho que isso talvez possa incomodar, e também o fundo estava um pouco caótico, não foi proposital, mas já que aconteceu, pode ser uma homenagem ao período caótico da Grécia Antiga, o período do caos. Vocês podem ver que atrás de mim tá nada muito ordenado, né? Mas o foco não é esse, gente, eu falei que o foco não é a imagem, é o som, vocês podem deixar o celular aí de lado e só ouvir o que eu tenho para falar. Então, como já falei para vocês nos outros vídeos sobre esse momento antecessor da filosofia, hoje eu vou explicar finalmente como que nasce a filosofia e por que que ela é diferente desse período arcaico grego. Eu não sei se eu leio um texto para vocês, gente, ou se eu já começo a falar. Eu queria só pelo menos falar um pouco, eu não lembro se eu falei nos outros vídeos, mas é um pouco das palavras que foram originadas da política da Grécia Antiga, porque vários conceitos da filosofia, eles estão basicamente na política, né, na linguagem política, que antecede a filosofia. Então, muitas vezes, a gente não consegue criar conceito do nada, né? A gente sempre cria conceito a partir do que já existe. Então, a gente sempre vai pegar uma linguagem já existente, mesmo que o sentido seja um pouco diferente, mas já existem essas palavras, a filosofia ela só usa para um sentido próprio. Então eu queria falar para vocês um pouco dessas palavras que eu até anotei aqui, que são palavras originárias da polis, a aletheia, que é um conceito que os pré-socráticos vão... Eu vou falar um pouco desses conceitos antes, gente, porque eu acho que vai ser mais fácil quando eu começar a falar dos pré-socráticos, então vocês já podem pegar esses conceitos para fixar bem, se vocês quiserem, vocês podem anotar, porque isso vai facilitar muito o nosso processo de falar um pouco sobre os filósofos. Então, a primeira palavra que muito usada nesse período é aletheia. E aletheia tem esse prefixo a de negação e a palavra letheia, que é esquecimento. Então, aletheia significa não esquecimento. E que na verdade significa verdade. Aletheia, os gregos, e até hoje, quando a gente traduz no dicionário, a gente coloca como verdade. Mas de verdade, se a gente pegar a etimologia da palavra, o que ela significa é não esquecimento. Então a verdade ela está diretamente ligada com a memória, né? Eles usavam até o exemplo da deusa da memória, que eu me esqueci o nome, é um nome muito complicado, Mimonese, enfim, não lembro, vocês podem procurar a deusa da memória da Grécia, e ela está sempre ligada com a verdade, né, com a ideia de verdade. Então, aletheia é uma palavra usada muito tanto pelos pré-socráticos como pela Sócrates.
Platão, principalmente, usa muito essa palavra, que significa verdade, o não esquecimento. Então, essa é uma palavra. Tem outra também, que é a doxa. Doxa, ela é opinião, ela significa opinião, mas ela é mais do que uma opinião. Ela é também um discurso, uma persuasão. Então, você tem uma opinião e você tem como pretensão com que essa opinião ela seja uma persuasão, que você consiga convencer através da linguagem. Então, a doxa, ela tem a ver com comunicação, com diálogo, com persuasão de opiniões. Então, era isso que significava doxa. Isso está muito presente na política, gente, na política grega, e isso também está muito presente nos sofistas, que vão ser filósofos que vão vir depois dos pré-socráticos. Os sofistas, eles basicamente só trabalhavam com a ideia de persuasão. Eles eram filósofos que ganhavam dinheiro ensinando como convencer através do discurso. Então, eles iam na rua, não sei, até na própria polis, e por exemplo, pessoas que queriam seguir carreira política pagavam um sofista para ele ensinar para ele o dom da retórica, o dom da palavra e como convencer alguém através da palavra, mesmo que você esteja falando uma mentira. Isso é muito importante na doxa, tá, gente? Não importa se é verdade, não tem a doxa, ela não necessariamente tem a ver com a aletheia, com a verdade. Ela tem a ver mais com a persuasão, com a palavra do convencimento. Então, isso é doxa. Então, já falei duas, aletheia e doxa. E tem também cosmos, que a gente já viu, cosmogonia, no período arcaico. E na filosofia vai ser o método da cosmologia, mas já tem essa ideia de cosmos, que é ordem, né? Significa ordem, pode ser a ordem da polis também. E tem também causa, que é uma palavra política. Não se espantem, gente, causa é uma palavra política. Eu não sabia disso, eu descobri estudando e eu adorei. Que significa ser autor ou responsável. Então, essa palavra que vai ser tão usada pela filosofia e também pela ciência, né, gente? Que vai ser sempre perguntar qual é a causa, ou então essa coisa da causa e do efeito. Ela vem de uma linguagem política. Só um minutinho. Vem de uma linguagem política que, na verdade, significa ser autor responsável. Isso significa causa, e tem também arqué, que vai ser muito utilizada. É o princípio básico da filosofia dos pré-socráticos, que é princípio primeiro, causa primeira, princípio primeiro. E tem também a physis, que significa natureza. E é na physis que a arqué se manifesta, gente. Isso eu vou explicar um pouco depois, mas então tem essas palavras todas que são originárias da polis e que são muito importantes para a filosofia. E eu também queria falar, gente, uma frase do Demócrito e do Anaxágoras, que eu acho que explica bastante essa ideia dos primeiros filósofos, que a frase é o seguinte: as coisas visíveis são uma claridade sobre o invisível. Só um minuto, eu vou fechar a porta, gente. Eu acho que isso já. Essa frase é muito interessante do Demócrito, por isso que eu escolhi ela, porque ela já trata bem de como a filosofia tratava as coisas e os fenômenos naturais, que era sempre por meio do visível, né? Eles achavam que era muito mais fácil você partir do que você consegue ver para chegar numa resposta do porquê a coisa é daquele jeito. Muito mais fácil do que você partir do invisível, né? Lembra, na mitologia e na cosmogonia, não precisava estar visível aos olhos, você sempre tinha que fazer uma genealogia, uma personificação dos deuses para saber o que está por trás dos fenômenos naturais. Isso já é uma diferença para a filosofia, porque a filosofia ela quer saber o que está por trás, sim, mas para ela o que está por trás também é visível aos olhos, e eles são os fenômenos naturais. Tudo está nos fenômenos naturais, gente. Tudo o nosso raciocínio ele consegue alcançar tudo aquilo que está na natureza, não o que está além da natureza, o que transcende a natureza. Nós, como fenômenos naturais também, como fazendo parte da natureza, conseguimos alcançar o que é visível da natureza através da racionalidade. Então, eu queria falar um pouco sobre justamente a racionalidade nos filósofos pré-socráticos e na filosofia no geral. Porque se eu falei que na mitologia e no período arcaico existia um método que era um método cosmogônico,
Na filosofia existe um método também, só que ele vai ser um método racional e ele vai ser um método cosmológico, não.